Queridos irmãos, amigos em Cristo Jesus, é uma alegria para mim poder levar até você a santa palavra de Deus. Meu abraço neste dia, que Deus o abençoe. Quero fazer menção de um texto bíblico que está em Filipenses, capítulo de número 4, e os versículos de número 10. O verso 10, o apóstolo Paulo está falando da igreja de Filipenses. E ele usa a expressão muito importante aqui. Quero que vocês acompanhem comigo. Observe, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Aí o verso 11, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, observe, queridos, essa é uma palavra vinda de Deus. E o texto bíblico em que nós estamos mencionando aqui é Filipenses, capítulo de número 4, o versículo de número 10, 11 e 12. No versículo 10, o apóstolo Paulo faz menção da igreja aos filipenses. E ele diz acerca desta igreja maravilhosa. Ele fala a respeito da oportunidade, a saudade que ele tinha dos irmãos, mas agora ele está em comunicação com esses irmãos por meio desta carta. E ele, então, chama a preciosa atenção tanto dos filipenses como a nossa atenção. Ele chama muito a nossa atenção concernente a este momento tão importante. Quando ele diz aqui, não digo isto por necessidade, porque já aprendi. Observe isso. Eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sou contente com o que tenho. Eu aprendi isso. Então o apóstolo também no verso 12 ele diz, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu fui instruído. Observe que ele menciona a palavra instruído. Quer dizer, ele aprendeu de alguém. E aí nós vamos para o deserto da Arábia. E o apóstolo Paulo passou 3 anos nesse deserto. Ele passou aprendendo de Cristo, conversando com Cristo. Porque a primeira vez que ele vai a Jerusalém, ele vai para impor. Não é? Mas ele, quando chega lá, observa que está muito além daquilo que ele pensava. Então, procuraram até matá-lo, ele teve que fugir de lá, sair e voltar. E aí ele vai para o deserto da Arábia. Ele vai aprender com Cristo. É nesse momento aqui que o céu se manifesta na vida do apóstolo Paulo. Quando ele sai desse deserto, ele vem começar a pregar a palavra de Deus. E aí mais tarde ele vai para Antioquia. E nessa Antioquia, a igreja amada do Senhor Jesus, ele começa então uma série de estudos bíblicos, junto com Barnabé, junto com outros apóstolos, né, até que estão lá, porque recebe esse nome, e junto com outros irmãos cheios do Espírito Santo. E ele fala de 2 coisas importantes. Primeiro, a escassez e a abundância. Na escassez, ele está falando, né, ele disse, eu aprendi. Na verdade, o verso à frente, ele diz, eu fui instruído. E eu aprendi de quem me instruiu a viver na escassez, quando não se tem nada, observando e recebendo de Deus essa graça, como também a abundância. Sei estar na abundância e sei viver também na escassez. Então eu quero chamar a sua preciosa atenção para um fato importante. Nós precisamos aprender com Jesus. A palavra de Deus nos ensina. E é nesta palavra que nós vamos ser instruídos, capacitados por Deus para viver bem. Tirar os nossos nutrientes espirituais
do céu no meio de uma guerra, tanto espiritual como material. Nós estamos vivendo em momentos dificílimos e nós precisamos nos adequar à santa palavra de Deus, recebê-la, ser instruído por Deus, capacitados por Deus para fazer esta vontade. Então, é nesse momento que eu observo a grandeza de Deus na vida do apóstolo Paulo. Eu aprendi, eu fui instruído, eu tenho a capacidade de viver em qualquer lugar, porque Deus me capacitou, me instruiu, me edificou. Então, é esse o fato que nós precisamos. Você e eu estamos precisando estar mais na presença de Deus e nessa presença gloriosa. E eu observo que quando o apóstolo fala, eu aprendi, ele está falando do rompimento de uma velha vida e o surgimento de uma nova etapa, de uma nova vida. Suponhamos aqui, ele vivia em grandes bonanças, ele tinha tudo ao seu querer, pois ele se levantou contra a igreja. Quando ele se levanta contra a igreja, o mundo apoia, o inferno apoia, o pecado apoia, a carne apoia. Então, basicamente, você tem grandes bonanças vindo de todos esses lados. Mas, não esqueçam, quando se levanta contra a igreja de Cristo, você está contra Deus. E Deus, tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Então, você saiu de Deus e um dia você voltará para Deus. Mas entenda, quando você está contra a obra de Deus, o mundo te sustenta. O inferno provém pão, muitas coisas para ti. As melhores coisas desta vida, do império, daquilo que Satanás mostrou para Jesus, da riqueza e da glória deste mundo que eu posso te dar, disse ele. Mas observe uma coisa importante, que muito chama a nossa preciosa atenção. É que quando você aceita o projeto de Deus, rompe com esta vida velha e aceita o projeto de Deus, aí você tem pecado contra você, o mundo contra você, a carne contra você, Satanás contra você, com toda a sua horte maligna infernal. Então você tem um grande aparato de oposição. Eles vão todos os dias trabalhar para que a tua vida seja um caos, seja uma miséria. Eles querem que você entenda que o seu lugar no mundo, no pecado e na miséria, está lá, está te aguardando. Mas quem te descolou, que te arrancou deste mundo, destas coisas, foi o Senhor, nosso Deus. Então não há como retornar. Até porque você conhece a verdade, e é a verdade que está te libertando. Você é liberto pela verdade. Então é o rompimento de uma vida velha. Você está rompendo com esta vida velha, está aceitando um projeto novo do céu. Então tudo isso que se levantou contra você não tem autoridade nenhuma para te esbarrar. Você é um agente do céu. O apóstolo está dizendo, eu aprendi. Eu fui instruído a viver uma dinâmica na graça de Deus, uma vida nova. Esta vida nova está proporcionando para mim um equilíbrio. Então eu tanto sei padecer necessidade como ter abundância. Eu estou equilibrado. E estas coisas não vão me destruir. Então ele estava instruído. É isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, te capacitar para que tu sejas instruído, capacitado por Deus para viver para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força para que tu rompas com esta vida velha e aceite esse projeto novo de Deus, esta vida nova de Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.